Bora, vamos lá. E no tema de hoje, que foi, como eu falei aqui no início, né, para quem não pegou o iniciozinho da nossa live, eu falei que foram temas que vocês, né, colegas de vocês aí, alunos e pessoas que nos seguem lá nas nossas redes sociais, pediram, né, pô, fala sobre esse tema, fala sobre esse tema, eu quero aprender sobre isso, me explica melhor sobre isso, que eu fiquei com dúvida. E o tema dessa nossa aula de hoje, justamente, e foi até um tema engraçado, viu, Lucas? Deixa eu só contextualizar para o pessoal, para o pessoal entender. Eu estava conversando com uma seguidora nossa lá no Instagram, né? E aí ela falou assim, pô, eu morro de vontade de viajar para a China, tal, não sei o quê. Aí eu brinquei assim, que lugares você quer conhecer, tal, não sei o quê. Ela começou a falar umas cidades e eu fiquei, não era nenhuma dessas grandes cidades, né? Não era Pequim, não era Xangai, não era Hong Kong. E eu fiquei curioso, né? Perguntei por que essas cidades específicas. Aí ela começou a me falar, né? Não, porque nessa cidade tal nasceu, mora o ator, né, tal. Nessa outra cidade mora o ator tal, não sei o que. Eu fico, agora entendi, Dorameira, temos uma Dorameira aqui conversando comigo e tal. E aí eu brinquei, falei assim, ó, se você fosse para essa cidade agora e encontrasse, né, tal pessoa tá lá, qual era a primeira coisa que você ia perguntar? Aí ela falou assim, eu não sei falar chinês, eu não ia conseguir perguntar nada. Eu falei, pronto. Olha o tema de aula aí, brinquei com ela. Né? Olha o tema de aula aí, Lucas. Vamos ensinar várias formas, 11 formas de fazer perguntas em mandarim, né, cara? Afinal de contas, acabei de chegar lá na China, preciso me virar, né? Preciso aprender a perguntar as coisas, das coisas mais básicas às coisas mais complexas, né, Lucas? Exatamente, Thiago. Então, o tema da aula de hoje, 11 formas de fazer perguntas em mandarim. E o pessoal aí vai ficar surpreso, hein, Thiago? Talvez já tenha aquela pessoa que começou, teve uma iniciação no mandarim, conhece uma maneira, conhece outra, conhece duas, três, mais 11 formas, Thiago. Hoje a gente vai ver muita coisa, hein? Maravilha. Ó, Lucas, vou começar a compartilhar na tela aqui o material. Só Opa! lembrando para a galera toda, quando acabar essa live aqui, quem quiser esse material, a gente disponibiliza lá também. Basta entrar no nosso site, www.irmãosmandarim.com.br, faz a inscrição lá, entra no nosso grupo de WhatsApp e a gente manda esse material e todos os outros das nossas aulas, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a gente manda lá no nosso grupo também, tá certo? Então, se você não estiver participando, você pode ir lá e participar do nosso grupo. Aí, já está aparecendo na tela para o pessoal todo aí. 11 formas de fazer. Deixa eu descer um pouquinho aqui para o pessoal enxergar melhor. Pronto, deixa eu dar um zoom aqui para a galera enxergar melhor. 11 formas de fazer perguntas em mandarim. Lucas, dessas 11 formas de fazer perguntas em mandarim, talvez a mais simples, talvez a mais básica, talvez a mais comum. Comum, não sei se eu usaria a palavra comum, né? Mas talvez a mais inicial, a mais iniciante. É Isso. o uso de uma partícula. Vamos contextualizar para essa galera toda o que é que são essas partículas, até para quem ainda está com interesse, né, de aprender mandarim, de quem ainda não tem tanto conhecimento em relação à língua chinesa, né? A língua chinesa é uma língua tonal, ela é uma língua fonética. Quando a gente fala que é uma língua tonal, uma língua fonética, significa dizer que você não pode sair falando de qualquer forma. Quando eu digo de qualquer forma, tem gente que fala com uma forma, tem gente que fala de outra. Não. As palavras têm tons, né? As palavras, as sílabas têm tons. Então, e a gente vai ensinar isso para vocês vão ver, vocês vão perceber que a gente precisa seguir uma certa regra, digamos assim. E para manter essa regra, né, Lucas, existem algumas partículas também no mandarim. E a primeira partícula é justamente o que a gente vai mostrar agora para vocês, que é a partícula ma, né, Lucas? A partícula ma. O que essa partícula faz, hein, Lucas? Explica para essa galera aí. O pessoal já tá vendo aqui na tela, né, Thiago, que essa partículazinha que a gente pronuncia como tá literalmente no finalzinho da frase, né, Thiago? Então a gente sempre que quiser fazer uma pergunta comum, digamos assim, né, no mandarim, a gente faz a afirmação inteira e acrescenta nessa partículazinha lá no final da frase. Eu sempre gosto de brincar, fazer essa associação com o português. Muita gente até acha isso legal, elogia isso, porque quando a gente explica isso em português, às vezes as pessoas entendem melhor, né? Vou dar esse exemplo aqui, todo mundo vai entender na hora. Se eu falasse assim, ó, Lucas comeu pizza. Lucas comeu pizza. Gente, eu afirmei ou eu perguntei? Lucas comeu pizza. Tô afirmando, né, Lucas? Tô falando que você comeu Isso. pizza. Agora, reparem se em português ainda eu fizesse assim, ó.
Lucas comeu pizza? Lucas comeu pizza? Reparem que nas palavras que eu usei para as duas frases, eu não acrescentei nada. Eu só mudei a entonação da frase que eu fiz. Mas, como eu falei para vocês, o mandarim é uma língua tonal, então você não pode ficar mudando a entonação que você está dando nas frases. Então, para não causar confusão para o chinês na língua mandarim, nós adicionamos justamente esse ma. Então, quando o Lucas falou aí que no final de uma afirmação nós colocamos essa partícula ma aí, nós transformamos uma frase, uma afirmação, numa pergunta. Já estou vendo algumas pessoas no chat botando aí, essa eu conheço, essa aí já é uma partícula interrogativa afirmativa, essa, que mais aqui, o pessoal dizendo que essa aí é fácil e tal. Vamos colocar alguns exemplos, Lucas, para a galera ver? Deixa eu descer algum aqui. Opa, bora lá. Tá na tela aí, ó, Lucas. Essa primeira frase aí, ó. 你是巴西人,你是巴西人,你是巴西人. Vocês estão vendo aí, turma, que eu estou afirmando, estou dizendo, né? Ni, você, shi, verbo ser, né? Você é, né? Na conjugação do português, você é. Paxi, Brasil, Brasil, nome do nosso país, Brasil, pessoa do Brasil, mais conhecido como brasileiro, brasileira, lembrando que no mandarim também, uma das coisas que a gente fala que o mandarim é mais fácil até do que o português para um estrangeiro que está aprendendo português, né, Lucas? Porque não tem essa diferenciação de palavras em masculino e feminino na grande maioria das vezes. Nishi Pachiran, você é brasileiro, você é brasileira. Mas, Lucas, usando o mas, se eu quiser transformar essa afirmação numa pergunta, o que é que eu faço, cara? Para transformar essa afirmação em uma pergunta é muito, muito, muito simples, Thiago. Basta a gente adicionar o ma lá no final da frase. Ou seja, eu falaria assim, ó. 你是巴西人吗? Mais uma vez. 你是巴西人吗? Ou seja, né, Thiago? Eu falei exatamente igual a você, mas eu acrescentei o ma lá no final da frase. Ou seja, eu transformei essa afirmação em uma pergunta. Perfeito, perfeito. Então, bem o que você falou, né, Lucas? Colocamos o ma no final da frase e nós transformamos uma afirmação numa pergunta. Então, essa é a nossa primeira modalidade, a primeira forma que nós fazemos perguntas em mandarim utilizando a partícula ma. Vou dar outro exemplo, viu, Lucas? Esse aí que tá na tela, ó. Opa. Esse aí que tá na tela. 他有电脑, 他有电脑. Ele tem computador. Ele tem um computador, ele tem computador. Ô, Lucas, se eu fosse fazer essa mesma frase agora sendo uma pergunta, como é que eu falaria, cara? 他有电脑吗? De novo. 他有电脑吗? 他有电脑吗? Ou seja, ele tem computador? Ele tem computador? Uma pergunta agora, hein? Maravilha. Ô, Lucas, pesquei uma pergunta aqui que é interessantíssima. Foi a Caroline Medeiros. A Caroline Medeiros escreveu no chat aqui uma pergunta que muita gente tem dúvida. Ó. Coloca o mar, beleza. E ela pergunta assim, coloca o mar mais interrogação ou não precisa colocar interrogação? Isso é uma pergunta que muita gente nos faz, né? A interrogação, o mar substitui a interrogação? Não! Você também precisa colocar a interrogação. Aliás, a título de curiosidade, no mandarim, todos aqueles sinais gráficos, interrogação, exclamação, ponto final, claro, vírgula, né? Todos esses sinais gráficos existem também no mandarim. Então, sim, o ma não substitui a interrogação, você sim precisa colocar a interrogação no final, tá? Então, é o ma mais a interrogação, digamos assim. Maravilha, maravilha a pergunta da Carolina aí, ó. Show de bola. Lucas, tem mais exemplo? Deixa eu ver, deixa eu descer aqui. Opa. Lucas, olha esse exemplo aí, lê aí pra galera, vá. Opa, esse exemplo aí, literalmente real de hoje mesmo, né, Thiago? Segundou. Olha essa seguinte frase aqui, ó. 今天是星期一. 今天, hoje, 是, o verbo ser, hoje é, 星期一, segunda-feira. 今天是星期一. Maravilha. Se eu for, já sei. O pessoal em casa já deve estar respondendo. Já sei. Então, como é que faz essa frase em pergunta? Tal? É isso mesmo que vocês estão imaginando. Se vocês quiserem transformar esse hoje é segunda-feira, segundou, né? Em uma pergunta, hoje é segunda-feira, basta adicionar o ma no final. 今天是星期一吗? 今天是星期一吗? Hoje é segunda-feira. Né? Então, você transformou uma afirmação
numa pergunta. Lucas, tem um pessoal que está escrevendo coisas aqui no nosso chat. Vamos dar voz aqui, ó. O Thiago perguntando assim, como coloca a interrogação em mandarim imagino eu que ele deve estar perguntando no teclado, né? Teclado de celular, teclado de computador. Tem o sinal gráfico, né? Tem o sinal gráfico da interrogação. Então é só adicionar, não tem segredo não no celular também, tem o sinal, imagino eu. Deixa eu ver aqui, a Vanessa Guedes também perguntando aqui, ó. Somente Shei ou Shui, né? Que são as duas variações linguísticas da palavra Shei, quem que não usa a interrogação? Não, usa também. E daqui a pouco a gente vai falar das palavras interrogativas, né, Lucas? Daqui a pouquinho ela vai aparecer, não apenas ela, né, Thiago, mas várias outras palavras também interrogativas. E sim, a gente vai usar também o sinal gráfico da interrogação. Tranquilo, gente? Tranquilo, então, essa primeira modalidade, essa primeira forma, nós prometemos aqui 11 maneiras, né, 11 formas de fazer perguntas em mandarim, que você vai usar quando você viajar para a China, quando você encontrar um chinês, quando você tiver a trabalho, quando você tiver turismo, né, quando você estiver lá perguntando coisas para o chinês, até perguntando quanto custa alguma coisa, você vai acabar fazendo perguntas, né? Então, são frases que são bem úteis para o seu dia a dia quando você estiver viajando para a China ou quando estiver morando na China. Vamos passar para a segunda, Lucas? Deixa eu ver. A segunda? Opa! Rapaz, essa segunda aqui é interessantíssima. Não sei se vocês conhecem essa, tá? Essa aqui, ó, fazendo perguntas com a modalidade afirmativo negativo, ou a modalidade afirmativa negativa. Alguém já ouviu falar dessa modalidade? Alguém já escutou, já ouviu falar? Apesar dessa nomenclatura, né? Modo afirmativo negativo, né? Parecer ser um pouco estranho, né, Lucas? Mas a verdade é que existe esse método de pergunta também no português. Apesar de que eu confesso que no português, primeiro, ela não é tão usual, a gente não acaba usando tanto no dia a dia, e no português ela tem uma conotação que não é idêntica ao mandarim, né? Quando eu digo conotação, uma utilização idêntica ao mandarim. Lucas, o que são essas perguntas afirmativas negativas no mandarim, cara? Thiago, você bem falou que no português a gente também tem, né? Vou dar logo um exemplinho aqui clássico do português que a galera vai entender, ó. Quando eu faço perguntas assim, ó, você quer ou não quer ir para a China? Você gosta ou não gosta de assistir doramas? Você tem ou não tem Netflix? Esse tipo de pergunta, Thiago, que a gente afirma um verbo e depois nega o próprio verbo. Quer ou não quer? Tem ou não tem? Gosta ou não gosta? Vai ou não vai? Esse tipo de pergunta é justamente o que a gente vai aprender agora. Isso, e eu falei aqui para vocês que de fato existe, né, esse jeito de perguntar em português, mas eu confesso, não sei se vocês aí de casa que estão assistindo a gente, mas pelo menos eu, né, Lucas, a gente não costuma tanto usar esse tipo de pergunta, né? Essas mesmas frases que o Lucas falou, eu perguntaria para ele: você assiste dorama? Você gosta? Você tem Netflix? É difícil a gente perguntar você tem ou não tem. Né? Quando a gente acaba usando isso aí, é meio que parece que é uma confirmação, né? Você assistiu ou não assistiu aquele Os Indomáveis? É tipo uma forma que é como se fosse para confirmar, né? Parece que eu já sei que ele assistiu, eu só quero confirmar. Já no mandarim, eu diria que é um pouco mais abrangente. Essas modalidades de perguntas afirmativas negativas, ela tem um uso muito mais abrangente. De fato, no dia a dia, no chinês do dia a dia, no mandarim do dia a dia, as pessoas acabam usando muito essa modalidade para fazer pergunta. Eu até diria assim, viu, Lucas? Sei lá, que é da minha cabeça, viu, gente? Não é estatística séria, não é estatística brincando assim, né? Que é mais ou menos metade, viu, Lucas? Sei lá, metade dos chineses usam as perguntas que terminam com ma, e a outra metade fazer perguntas que usam essa metodologia afirmativa negativa. Aliás, eu falei errado. Eu falei metade dos chineses. Não. Todos os chineses Todos usam falam, perguntas, né? Metade com uma, metade nessa metodologia afirmativa negativa, né, cara? Porque, de fato, é uma forma de perguntar que é muito, 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 muito comum na China. Para quem assiste dorama, para quem assiste filme, para quem escuta música, para quem assiste noticiário chinês, com certeza, né, tá sempre escutando um personagem, alguém falando perguntas nesse método afirmativo negativo. Mas vamos lá, vamos começar a aprender. Isso foi só para contextualizar vocês. E aí, como o Lucas falou,
A gente vai afirmar um verbo e vai negar o verbo. Só para contextualizar essa galera, né, Lucas? Como é que a gente fala a palavra não? A gente fala pu. Pu. Podem repetir em casa também, tá? Pu. Pu. Pu significa a palavra não. Então, se nós estamos falando que nós temos que afirmar o verbo e depois negar o verbo, você vai falar o verbo, e aí vai ser fazer, olhar, ver, comer, falar, pensar, qualquer que seja o verbo, pu, e o verbo novamente, né? Então, vou fazer em português só para ficar didático. Claro que a gente vai ver vários exemplos em chinês também. Então, se eu falo fazer, não fazer, eu vou fazer, pu, fazer. Tá certo? Beleza? Vamos ver alguns exemplos aí, Lucas? E aí você colocou esse primeiro exemplo aí, né, cara, do Nishi, Pashirema. Lembra do ma que a gente aprendeu lá em cima? Como é que eu usaria agora o método afirmativo negativo, hein, Lucas? Ah, Thiago, uma maneira de eu falar essa mesma pergunta é justamente falando assim, ó. 你是不是巴西人？你是不是巴西人？ Ou seja, Thiago, você é ou não é brasileiro? 是不是? A gente afirma o verbo é e depois nega o verbo, né? É ou não é brasileiro? Boa! E aí vocês viram que a gente aqui, quando escreveu em português, acabou botando assim um ou não é, para poder ficar bem fácil, para poder ficar bem didático para vocês verem, mas vocês vão perceber que no mandarim, literalmente, é como se falasse assim, né? Vou falar errado aqui só para ficar didático, para vocês entenderem, né? É como se a gente falasse assim, é não é, você é não é brasileiro, tá certo? Então, de fato, vou voltar a falar, hein? De fato, esse método, essa forma de fazer perguntas em mandarim, ela é muito usual no dia a dia, tá? E eu tenho até alguns alunos que perguntam pra gente, né, Lucas? Pô, mas é alguma coisa assim, tipo, é mais formal, mais informal, é melhor, é pior? Não tem nada disso. Você pode escolher fazer perguntas usando o mar, ou você pode escolher fazer perguntas usando o afirmativo negativo. Não tem preferência, não tem nada disso. Tá bom? Ó, deixa eu pescar algumas perguntas que a galera fez aqui no chat. A Vanessa fez uma pergunta e alguém escreveu aqui também. Tem essa pergunta que a Quitéria falou também. A minha pergunta é a mesma da Vanessa. Ela falou assim, ó, Lucas. Eu imagino, tá? Eu não sei se foi o que ela queria dizer, mas eu imagino que a Vanessa está falando assim, ó. Ouço muito nos doramas a frase. Eu imagino que seja isso aqui, ó. Hao por hao, né? Hao por hao. E aí ela está perguntando o que é que seria. Hao significa bom, certo, bem, nesse sentido de ok, sabe? Bom no sentido de, né? Você pergunta se é tudo bom, você fala tudo ok, tudo certo, tudo bem. E aí, how por how, é justamente essa pergunta afirmativa negativa. Vou fazer bem literal, né? Claro que a gente nunca pode traduzir as línguas literalmente, mas é como se você falasse assim, ó, bem, não bem, bem, não bem, how por how, né? How por how, bem, não bem. Tá vendo aí que vocês colocaram na prática aí alguma coisa que vocês escutam nos dramas e tal, e de fato é uma das formas que a gente está falando aqui de que os chineses usam bastante, né, Lucas? Ó, deixa eu até mostrar outro exemplo aqui, ó, Lucas. Se a gente falasse essa seguinte frase aí, ó. 你看电视吗? 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 Eu tô perguntando, você assiste TV? Você assiste televisão, tá? Né? Se eu for agora perguntar essa mesma coisa, o mesmo sentido, a mesma ideia, agora nas perguntas afirmativas negativas, bastaria eu fazer ni, você, kan bu kan, vê, não vê, dianshi, ni, kan bu kan dianshi, ni, kan bu kan dianshi. Ou seja, na prática é a mesma coisa. Você assiste, você vê ou não vê TV, você assiste ou não assiste TV. Beleza, né, Lucas? Tranquilo, tem mais exemplo? Tem mais exemplo aí pra gente, né, cara? Tranquilo, mais uma frasezinha que, aliás, Thiago, vou até falar para o pessoal comentar aí, ó. Será, Thiago, que tem alguém que está querendo ir para a China? Essa frasezinha é boa, ó. 你要去中国吗? 你要去中国吗? Você quer ir para a China? 你要去中国吗? A gente repara, né, Thiago, que nessa modalidade a gente está usando o ma lá no final da frase. Mas eu também poderia fazer a mesma pergunta assim, ó. Sim. 你要不要去中国? De novo. 你要不要去中国? Maravilha. E aí, uma observação, não sei se vocês perceberam isso, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas todos os exemplos que a gente colocou aqui, quando nós fazemos a pergunta nessa modalidade afirmativa negativa, obrigatoriamente nós não colocamos o ma lá no final da frase. Afinal de contas,
quando fazemos afirmativo negativo, implicitamente na gramática, aliás, explicitamente, né, na gramática, já está contínua a pergunta ali, por isso que a gente não coloca mas no final da frase. Ficou claro para a galera toda? Ficou claro? Então, até agora mostramos aí duas formas, né, Lucas? Duas formas de fazer perguntas afirmativas negativas. E a gente falou, nós falamos, eu e Lucas, que a gente sempre vai falar o verbo, depois a palavra por, que significa literalmente não, e depois nega o verbo, né? E fala o verbo novamente. Então é verbo, não verbo, por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente colocou, né? Yau, pu, yau. Yau, pu, yau, né? Yau, pu, yau. Quer ou não quer? Mas, Lucas, tem uma exceçãozinha, uma única exceção, né, cara? E, Thiago, inclusive esse verbo que é um verbo especial, a gente usa muito, muito, muito no mandarim, que é justamente o verbo yo, que significa ter. Eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, esse verbozinho yo. Mas sempre, 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 100% das vezes que a gente quiser negar esse verbo, a gente não pode usar o pu. Não pode, não pode, não pode. A gente sempre vai usar, Thiago, o meio. Então, repete daí de casa com a gente, hein? Meio, como não tem. E, claro, se a gente quiser afirmar e negar, vai ser como a gente está vendo na tela. Yo meio. Perfeito, maravilha. Então, recapitulando, né? O verbo yo, que é o verbo ter, né? Eu tenho, você tem, nós temos, é o único verbo que o não, a gente não usa o pu, né? No presente, a gente não usa o pu, a gente usa o mei, tá certo? Então, um dos erros mais comuns de brasileiros que estão aprendendo mandarim, e aliás, eu confesso que é um daqueles erros mais básicos. Uma vez você aprende isso talvez no início, quando você está começando a aprender mandarim, a galera aprende isso aí e nunca mais erra, né? Mas um dos erros mais básicos mesmo, eu vou falar errado aqui, ninguém fica gravando e me fazendo meme aí depois, não. Pelo amor de Deus, eu vou falar errado para ficar didático para vocês, tá? Alguém falar aí yo puyo, né? Aí não, tá? Yo puyo é um dos erros graves, um dos erros mais básicos, assim, o correto mesmo, yo meio. Tá certo? Beleza? Maravilha? Deixa eu pescar mais algumas perguntas aqui. Vocês podem mandando perguntas pra gente no chat, viu? Que a gente vai sempre aqui dando resposta. O Rodrilo escreveu aqui, viu, Lucas? Eu não poderia escrever Ni puxi pashi renma, Ni puxi pashi renma. Poderia. Vamos reparar nessa frase aqui do Rodrilo, que ele tá fazendo uma pergunta usando o ma, só que aqui ele tá perguntando, você não é brasileiro? Você não é brasileiro? E aí, claro, a pessoa vai responder, né? A quem você está perguntando, a pessoa vai responder sim, eu sou brasileiro, ou não, eu não sou brasileiro. Tá certo? Tá bom? Aí ele colocou o pool, né, no início aqui, mas aí ele tá perguntando, você não é brasileiro. Maravilha. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, senão a gente vai para nossa terceira, viu, Lucas? Terceira forma. Não, tem mais um exemplo aqui, ó, Lucas. Fala esse exemplo aí para ficar bem nítido para a galera aí. Um exemplozinho, né, com esse verbo yo. Olha a frase com o uso do ma, Thiago. Ni you xiao kou ma. Ni you xiao kou ma. Você tem um cachorrinho, uma cachorrinha? Xiao kou. E aí eu poderia transformar, né, Thiago, essa mesma frase falando assim, ó. Ni you meio xiao kou. Ni you meio xiao kou. Perfeito. Então você repara aí que o Lucas fez na modalidade afirmativa ou negativa. Você tem ou não tem um cachorrinho, uma cachorrinha. Sacaram? Tem mais um? Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um aí, ó. Se a gente falar, essa aí, ó. Você tem dúvida? Quem tiver dúvida aí já pode escrever pra gente, né? Nio antima na metodologia usando o ma, né? E se você for fazer na metodologia afirmativa negativa, nio meio anti. Você tem ou não tem dúvida? Você tem ou não tem pergunta? Tranquilo? E caso alguém tenha uma perguntinha ainda, Thiago, já pode falar, já pode digitar aí, escrever para a gente nos comentários, que daqui a pouquinho a gente responde também. Boa! Maravilha! Então essa foi a nossa segunda... A gente prometeu 11 formas de fazer perguntas em mandarim, essa só foi a nossa segunda. Então recapitulando, primeira usando o ma,
Segundo, usando perguntas afirmativas negativas. Só lembrando para quem foi chegando aí depois com a live já rolando, esse material que a gente está mostrando aqui para vocês, a gente disponibiliza para vocês lá nos nossos grupos de WhatsApp, tá? Então, quem não está participando do nosso grupo de WhatsApp, entra lá no www.irmãosmandarim.com.br, se inscreve no grupo do WhatsApp e aí no final da aula aqui a gente disponibiliza lá para você, não só essa aula de hoje, como a aula de amanhã, a aula de depois, até a aula dessa semana toda, beleza? Lucas, terceira forma de fazer perguntas interrogativas com Nali. Nali. E aí, antes de começar, deixa eu fazer uma observação, que eu tenho certeza que alguém vai escrever isso aí no chat, né? Alguém que já assiste doramas, alguém que já viajou na China, alguém que estiver morando no norte da China vai perguntar: ah, vocês estão falando Nali, 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 mas eu já fui na China e já escutei um tal de Nar, 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 principalmente para quem mora em Pequim, né, Lucas? Eu, pessoalmente, que morei em Pequim, eu escutava e falava bastante Nar, Nitsai Nar, né? Esse Nar, gente, nada mais nada menos que sotaque, não muda nada. Então, se você prefere falar Nar, ou se você prefere falar Nali, literalmente é a mesma coisa, sotaque. É como se eu falasse, eu e o Lucas, a gente mora aqui em Salvador, né? Então a gente fala a palavra, sei lá, porco, o bichinho, porco. Sei lá, se você mora em alguma cidade que fala porco, é a mesma coisa, só muda o sotaque. A gente se entende tranquilamente, tá? Então é só uma questão só de sotaque, né, Lucas? Mas o que é essa palavra Nali, Lucas? O que significa essa palavra Nali? Ela, Thiago, que é uma das palavras interrogativas, né, mais usadas, porque justamente ela significa onde, ou até mesmo aonde, essa palavrinha, né, Nali. Exatamente. Então, normalmente você vai usar essa palavra Nali, que é muito útil. Como assim muito útil, professor? Me coloca um exemplo aí. Pô, sei lá, você está viajando para a China, você está perguntando, a muralha da China fica onde? O sanitário fica onde? Ai, meu Deus, me deu vontade de fazer xixi, preciso saber onde está o sanitário. O meu hotel fica onde? Você vai aonde, né, para comprar aquela coisa, tal, não sei o que. Você acaba usando bastante, né, no dia a dia, perguntas usando o onde ou o aonde, né? E justamente como o Lucas falou, em mandarim nós falamos Nali, ou aliás, tem até uma questão, né, Lucas, que em Taiwan é que é questão de sotaque, né? Sotaque é sotaque, igual ao Brasil, cada região tem o seu sotaque. Em Taiwan tem até um outro sotaquezinho, né, Lucas? Ah, Thiago, é uma variação pequena, né? Variação, é. Porque na China, né, especialmente se fala Nali, Nali, com esse tom fechado, né? Lá em Taiwan a gente fala Nali, Nali. Perfeito. Mas, gente, literalmente significa a mesma coisa onde ou aonde. Ô, Lucas, aí colocamos uma frase aí, a galera de casa pode repetir também, né? Essa frase aí que é super útil no dia a dia. Ni tsai nali, ni, você, né? Ni tsai nali. Onde está, né? Onde está? Então, onde você está? Onde você está, né? Ni tsai nali. Ligou para uma pessoa, né? Você pode perguntar no telefone, ni tsai nali, né? Ou a gente colocou aí com o Ni, com você, mas eu posso perguntar, né? Qualquer coisa, né, Lucas? Como, por exemplo, essa outra frase aí, né? Tsai nali. Onde fica, onde está o banheiro, onde fica, onde está o sanitário, né? Tsai nali. Então são perguntas bem úteis, né, Lucas? Bem úteis mesmo, né, Thiago? Vai que você tá apertado lá na China, vai ter que saber perguntar, né? Essa frasezinha clássica, né? Vai sair correndo no lugar, né? Nali. Tsai nali, correndo Ai, pela ai. praça, pelo shopping, pelo aeroporto, e a pessoa... que mico, hein? Ó, deixa eu ver algumas perguntas aqui que a galera escreveu no nosso chat. A Vanessa escreveu aqui, ó, para presente e futuro, MEI, para o passado. Basicamente isso. Tem algumas particularidades, mas de modo geral é basicamente isso. Deixa eu ver mais quem escreveu aqui. Quem mais? Cadê a Carla? Foi a Carla, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, só para ver se entendi, quando for usar yo, devemos usar may. Nos demais verbos, usaremos pu como negativa? Sim. Sim, no Isso. presente, sim. No presente, tá? No presente, sim. Beleza? Que mais? A Amanda falando aqui, ó. No Jardim de Meteoros, a Shanghai, né? Shanghai, que eu falo Shanghai, que muita gente acabava chamando ela de Shanghai aqui no Brasil, né, Lucas? Fala meio, ó. Como não, só pelo que me lembro, dá para usar como não. Sim, a palavra meio, em alguns sentidos também, ela significa o não. É muito comum que os chineses falem o não respondendo com meio. Beleza! Cadê?
Ó, o Rodrigo tá perguntando aqui, Lucas, o Nali sempre vai no final da frase? Eu não usaria essa palavra sempre, né, Tiago? Mas na É, grande maioria das vezes, ela vai lá no final da frase, sim. E eu digo isso porque tem algumas exceções, né? tem. Pouquíssimas, mas tem alguns casos que ela pode vir no início também. Exatamente. Quando você está falando. Quer ver um exemplo? Quando você está falando. Ah, quando você está dando, por exemplo, uma indireta, quando você está sendo irônico, por exemplo, aonde que já. Onde que. Exemplo, fala em português, né? Onde que já se viu que isso aconteceria? Então, não necessariamente ela vai estar no final, né? Então, assim, a depender, claro que quando você está questionando um lugar, como a gente está falando aqui nos nossos Sim. exemplos, né? Normalmente ela vai no final da frase, mas eu não gosto de usar a palavra sempre, porque sempre nada é unânime, né, Lucas? Deixa eu ver, tem mais exemplo pra gente aqui? Ah, rapaz, tem outra palavra interrogativa. Então foi a Ah, nossa isso é terceira, vamos importante para a nossa também. quarta. Essa aqui, Lucas, essa é super, 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 super importante, né, cara? Chama. Chama, chama. Pratica daí de casa também, né? Com a pronúncia com a gente. Chama, chama. Essa palavrinha, Thiago, que significa o quê? Que? Até mesmo, né? Em algumas traduções para o português, qual? Qual? É, Chama, chama. chama. Então, literalmente, viu, gente? Se alguma pessoa falou com vocês em chinês, assim, você não entendeu, você pode, a gente pode Chama, dizer isso, chama. Lucas. Você pode fazer assim, ó, chama, né? Chama. Tipo, o quê? O quê? O quê? Então, se você não escutou, né, você pode falar chama, chama, Ah, chama. quando alguém fala baixinho assim também, né, Thiago? É, Você não tá entendendo direito. Chama, chama, chama. Que? isso, exatamente. Mas, Lucas, essa palavra interrogativa aí que você acabou de falar, o quê? A gente pode colocar em contextos de frases também, né, cara? Sim, e a gente trouxe dois exemplos aqui muito usuais, né, Tiago? O primeiro, 这是什么? 这是什么? Vai que você está querendo apontar para alguma coisa, né? Perguntar o que é isso? O que é isso? Alguma coisa que você está em uma loja chinesa querendo Sim. comprar, alguma comida chinesa diferente, né? Que você nunca viu, você quer perguntar o que é isso? Você vai falar justamente essa pergunta, né? 这是什么? 这是什么? Maravilha. Então, se você estiver lá na China fazendo compras, aí, como o Lucas falou, quer Hum. perguntar o que é isso, né? Usa bem essa frase aí, né? Aponta para a vendedora, para o vendedor aí, para ele te mostrar, para ela te mostrar o que que é. Lucas, outra pergunta também que a gente pode fazer, que colocamos aí no exemplo, né? O que você faz? Como é que a gente falaria em chinês, cara? 你做什么？你做什么？ Repete daí de casa com a gente também. 你做什么? Ou seja, o que você faz? 你做什么? Perfeito, Nitsuo chama. Então vocês estão percebendo que esse chama, né? Ele significa literalmente o quê? Volto a dizer, Lucas falou isso aqui no início quando a gente estava falando da palavra chamar. Na tradução para o português, aí não tem nada a ver com mandarim, é questão de tradução literal. Às vezes no português cai como qual, né? Cai como qual, né? Qual alguma coisa. Então a palavra chamar, às vezes você procura no dicionário, tá lá como que, tá como qual, mas é por causa mais da tradução para o português. Tá certo? Então, é outra palavrinha super, super, super importante. Afinal de contas, você chegou lá na China, né? Você quer perguntar alguma coisa. Se alguém te pergunta assim, eu quero ver se lá no aeroporto, logo, eu quero ver esse papel, o papel do. Aí você vai falar, né? Chama, eu não entendi. Eu chama aqui, qual papel, qual alguma coisa, né? Então precisa usar a palavra chama. Maravilha! Então, essa foi a quarta palavrinha que a gente usa para fazer E perguntas. tanto essa, né, Tiago? Tanto essa chama, que a gente acabou de aprender, quanto a palavra anterior, a nali, elas são aquelas chamadas, né, Tiago? Palavras interrogativas. Ah, sim, Ou cara. seja, o que, qual, como, quando, por Onde, quê, por quê, onde, para quê, qual, para quem, quê, quem, todas essas quanto. palavrinhas, né? Todas essas palavrinhas são chamadas de palavras interrogativas. Então a gente aprendeu primeiro a na ali, onde, aonde, e agora chama, que significa o quê? E agora, Tiago, a Exatamente. gente vai ver várias outras, né? Todas essas palavrinhas aqui que eu falei no português, a gente vai ver como é que se fala elas em mandarim também. Ah, rapaz, você botou um monte aqui para o pessoal aprender, então o pessoal em casa também vai repetir em voz alta aí agora.
Olha lá, o Lucas colocou várias palavras interrogativas que de fato vão ser super úteis para vocês quando estiverem morando ou viajando na China. A primeira delas, que está aparecendo na tela aí para vocês, podem repetir em casa aí também, tá? Zama, zama, zama. Cuidado para não confundir com o anterior. Vou até repetir a anterior. Chama, chama. Essa outra é zama, zama. Tá bom? O final, se vocês repararem, o final, né, das duas palavras, ela até são iguais, né? Chama, zama, mas parecido não é igual, né? E a segunda aí do lado, Lucas? A segunda dessa que a gente tá mostrando aí na tela aí, cara. Essa palavrinha muito, muito, muito útil também, Thiago. Quando a gente quer perguntar sobre quantidades, né? A gente fala de, ou seja, quantos, de. Quantas, boa. Lembrando que quantos ou quantas, lembrando, né, pra galera toda que no mandarim não tem essa diferenciação, né? Quantos ou quantas. A próxima, não preciso nem dizer por que é uma palavra super importante, né? Por quê? Porque usado na pergunta, né? Wei chama. Por quê? Por quê? Wei chama. Tá questionando alguém lá, né? Por quê? Wei chama. Maravilha, né? Wei chama. E a próxima, Lucas? Quem? Essa palavrinha shei, que inclusive comentaram agora há pouco aí, né, Thiago, no chat, perguntando se com o uso do shei também precisaríamos usar a interrogação. E sim, não apenas com ela, né, com a shei, que significa quem, mas com todas essas que a gente aprendeu hoje. A gente sempre precisa, além da palavra que denota uma pergunta, usar também o símbolo da interrogação. Exatamente. E a mesma pessoa, agora me fugiu quem foi, não lembro se foi a Vanessa que escreveu, posso estar enganado, desculpa, perdão, esqueci quem foi que escreveu. Escreveu Shei, escreveu Shui também, mas aí é mero sotaque, eu vou chamar de sotaque, né? Significam a mesma coisa. Então, se vocês viram na televisão alguém falando Shui, a mesma questão, só é sotaque. Próxima palavra também super importante, formas de fazer pergunta. Nós prometemos vocês hoje 11 formas de fazer pergunta usando naka. Tô comprando, sei lá, entrei no restaurante, viu, Lucas? Aí o cara pergunta assim, você tá olhando, apontando, eu quero aquele. Aí o cara te pergunta, qual? Aquele qual, né? Qual? Aí ele faz, naka, qual? Naka. Tá certo? Então, se você tá perguntando qual, né? Qual? Naka. Beleza? Repetindo em casa aí? Naka. E a última, Lucas, também é super importante, né, cara? É do quando, coisa relacionada a tempo, né? Super importante também, né? Demais. E podem repetir daí de casa com a gente também, ó. Chama shihou. Que é muito usado, né, Thiago? Quando que você vai para a China? Quando é que você assistiu alguma coisa? Quando é que você vai vir aqui em casa? Quando é que eu vou ter férias? Sempre que a gente for falar essa palavrinha quando, né, a gente usa o chama shihou. Maravilha. Só aí nessa brincadeira, 6 formas de você fazer perguntas. Claro que cada um dentro do seu contexto, mas são palavras super importantes para você usar lá no dia a dia quando estiverem na China. Lucas, antes de passar para a próxima, deixa eu dar voz aqui para a galera aqui. Tem um monte de gente que mandou pergunta aqui, ó. Cadê? Quem foi que perguntou aqui Núbia. A Núbia dos Santos escreveu aqui e a Ana Lu já respondeu aqui no chat também. Ela perguntou aqui, eu quero saber o que é hotspot. E a Ana Lu escreveu aqui, ó, é um prato típico chinês, tipo uma sopa, de fato, ó, pronto, não preciso nem responder mais nada, já respondeu, é tipo uma sopa chinesa. Eu falo tipo porque, para ficar didático, né? É literalmente, digamos assim, né, Lucas, um caldeirão. Panelão, né? Um caldeirão. Com líquido, onde você coloca verduras, carne, ovo, macarrão, tofu. É um sopão, né? Um sopão fervendo, né, Thiago? Então você coloca tudo isso para cozinhar lá, o famoso hot pot. Uma delícia, hein? Exatamente. Quem mais fez pergunta aqui antes da gente passar para a próxima? O Cantinho da Mi. Meninos, aprendendo chinês simplificado, é possível usá-lo em Taiwan também? Só para contextualizar a galera. Vai que alguém chegou aqui e ainda não tem intimidade com o mandarim, tá? Quando a Cantinho da Mi escreveu em chinês simplificado, nós estamos falando da escrita. A falar mandarim, né? Tanto faz na China, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Malásia, o que mais, Macau, tanto faz.
é igual. Você tem variação de sotaque, mas é que nem no Brasil. Se você estiver no norte do Brasil, estiver no sul do Brasil, a gente se entende. Tem sotaques diferentes, mas a gente se entende tranquilamente. Já a escrita na China se escreve com o chinês simplificado, que foi o que a Cantinho da Mi escreveu aí nos comentários, tá? O chinês simplificado. Em Taiwan, Hong Kong, Macau, se escreve com o chinês tradicional, tá? Que é o chinês antigo. Na verdade, a China que simplificou o nome tradicional por ser antigo e depois a China foi e simplificou. Então ela está perguntando aqui, meninos, aprendendo chinês simplificado é possível usá-lo em Taiwan? Não, em Taiwan, como eu acabei de falar, se escreve com chinês tradicional. Apesar de que, sei lá, Lucas, eu não tenho essa estatística não, mas mais da metade dos ideogramas são iguais, tanto para o simplificado quanto para o tradicional. Então, eu poderia usar, sei lá, a depender do caso, eu até conseguiria se virar, né, Lucas? Não talvez 100%, né? Eu diria que sim, até, viu, Thiago? Eu que morei em Taiwan, assim, realmente todos os taiwaneses vão usar o tradicional, mas caso você saiba o simplificado, como você bem falou, né, Thiago? Você vai saber aí por volta de 70%, 70%, 80% da escrita tradicional também, né? Que são iguais. Então, com certeza aí você consegue se virar lá em Taiwan. Maravilha, show de bola. Bom, podem continuar escrevendo aí nos comentários. Daqui a pouco a gente volta para dar voz para vocês também. Deixa eu mostrar as outras formas de fazer perguntas. Ah, isso é legal também. Isso é bem legal. Fazendo perguntas alternativas, né? Com o modo A ou B. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Você, sei lá, você gosta de pizza ou de macarrão? Você, sei lá, Lucas, você dorme no ar-condicionado ou dorme no calor? Você gosta de assistir dorama chinês ou dorama coreano? Esse ou, uma coisa ou outra. Tem essa forma de fazer pergunta no mandarim? Tem. E a gente usa a palavra haishi, haishi, haishi. Repita em casa também, né? Haishi. Este haishi nada mais, nada menos que é o ou. Agora tem um detalhezinho, né, Lucas? A gente não usa esse ou, esse haishi, em qualquer frase no mandarim, né, cara? Tiago, a gente usa ela justamente em perguntas. Seria até considerado um erro a gente usar ela em afirmações. Inclusive, essa foi uma pergunta, né, que fizeram para a gente lá no Instagram. A gente resolveu fazer uma aula, Tiago, dedicada apenas para essas duas palavrinhas, né, do mandarim, que inclusive é um erro bem comum, né? Tanto a Sim. palavrinha haishi quanto a palavra hoja. Hoje, Então, a gente decidiu, né, Thiago? Sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter um aulão também completo aí sobre essas duas palavrinhas que, repito, hein, é um erro muito, muito, muito comum do mandarim, mas eu tenho certeza que todo mundo que assistir a aula aí nunca mais vai errar, Thiago. nunca mais, nunca mais. Vai pegar a manha e vocês vão reparar. Não é difícil, não. Vocês vão só pegar a manha. Agora precisa ficar atento, porque, de fato, como o Lucas Sim. falou, é um dos erros mais comuns de quem está aprendendo mandarim. E é daquele erro feio, sabe? Feio, tipo assim, quem erra fica para o chinês que entende mandarim fala, ih, aquele erro, essa pessoa ainda está aprendendo bem básico. Mas vocês vão aprender, nunca mais vocês vão errar. Então, só retomando, né? São perguntas alternativas, em uma coisa ou outra, A ou B, X ou Y, né? Uma coisa ou outra. E aí, como o Lucas falou, na aula do dia 21, nós vamos destrinchar essas perguntas aí de um modo bem, bem, bem legal, com vários exemplos para você. Maravilha. Ó, antes de terminar, tem umas perguntas aqui. Não vamos deixar o pessoal sem responder as perguntas, não. Deixa eu ver aqui. A Carla Cavalcante falou aqui. Tem muita diferença entre chinês simplificado para o tradicional. Qual a principal diferença? Eu expliquei que é na escrita só, né? É uma questão de diferenciação na escrita, na fala. Os países que escrevem, tanto no simplificado quanto no tradicional, falam da mesma forma, com diferenciação só de sotaque, mas isso é tranquilo. E a principal diferença é na escrita mesmo, não tem muita coisa, né? Na verdade, a palavra chinês simplificado é meio que literal, é porque a China literalmente simplificou a quantidade de traços, então reduziu a quantidade de traços lá na política, quando teve a Revolução Chinesa e tudo mais, literalmente eles simplificaram, mas é basicamente isso. Deixa eu ver aqui, o pior erro, deixa eu ver aqui o pior erro seria treinar ouvindo músicas? Não, né, Lucas? Pelo contrário, né, cara? Não chega a ser um erro, não, né? Mas
principalmente para quem está iniciante, para quem está começando agora mesmo, o ideal é que você siga alguma metodologia, né? Para de fato aprender as palavras básicas e tudo mais, as construções gramaticais. Mas ouvir músicas chinesas também é uma grande maneira de você acabar se habituando, né, com a pronúncia e tudo mais. E claro, querendo ou não, você também vai aprender alguns vocabuláriozinhos. Muito bom, por sinal. Exatamente, eu não diria erro, não. Inclusive, eu recomendo que você. Aliás, fazer propagandinha aqui, viu, Lucas? Fazer propagandinha. Você que curte músicas chinesas, tem uma playlist no Spotify dos Irmãos Mandarim, tá? Onde eu, você e todos os alunos que fazem parte do nosso curso, sempre que alguém fala, oh, eu escutei uma música legal, a gente vai lá e adiciona também na playlist. Então, se você tá afim de escutar música chinesa lá, músicas que eu gosto, músicas que Lucas gosta, música que outros alunos, outros colegas de vocês gostam, entra lá no Spotify, procura lá, Irmãos Mandarim, só vai ter um, só vai ter a gente lá, essa playlist. Pode, inclusive, dar recomendações pra gente adicionar também lá na nossa playlist, tá? Ó, quem mais que fez pergunta aqui? Yasmin Adriano. É obrigatório saber a diferença do chinês simplificado e o tradicional? Não. Na verdade, não é uma questão de saber a diferença. Depende muito para onde você vai, se você pensa. E isso aí, viu, gente, é mais para quem está pensando em morar ou para quem está pensando em trabalhar, né? Porque assim, o que é que eu digo sempre para os meus alunos, né? Você está pensando em morar em Taiwan, ou trabalhar em uma empresa taiwanesa, aprenda chinês tradicional. Se você está pensando em entrar no mundo da China, né, que é esse mundo expoente da economia e tudo mais, aprenda chinês simplificado, porque é o chinês usado na China. O tradicional usado em Taiwan, Hong Kong. E eu falo Hong Kong, eu sempre fico meio assim, porque eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês sabem que a Hong Kong e China está nesse conflito para Hong Kong voltar a ser uma província chinesa e tudo mais. Eu acho, aqui não estou dando opinião nem nada, só estou falando que breve em Hong Kong vai unificar também o chinês simplificado, né? Então, assim, não é obrigatório saber a diferença, são usos diferentes, sabe? Quem mais? O Tássio tá falando, legal, já me inscrevi, vejo vocês lá nas nossas aulas da semana que vem. Quem mais? A Rosemary falando aí que adorou, que legal. A Sara dizendo, maravilha. Quem mais? Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal agradecendo demais aqui. O pessoal agradecendo. Cadê? Alguma diferença entre chinês e coreano? Total, viu, Angélica? São línguas diferentes, totalmente. É tipo português e alemão, inglês e russo. Apareceu um coreano aqui do meu lado, ele que vai falando coreano, eu não entendo nenhuma palavrinha, nenhuma. E se eu falar chinês, ele também não entende nenhuma, né? São línguas completamente distintas. A gente não se entende, não. Belezita? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, essa aula que foi uma sugestão de vocês, a gente ficou muito feliz também de voltar a fazer essas lives aqui em 2022, né, a gente já tinha feito várias lives em 2021, desejar de novo para todos vocês um feliz ano novo, porque é a primeira vez que a gente está se encontrando presencialmente assim, né, então feliz ano novo para todos vocês, feliz ano do Tigre, né, a gente está no ano do Tigre, no ano do X, um ano de muitas conquistas, porque o Tigre é batalhador, é luta, né? Então, quem luta, luta no bom sentido, né? E aí vai conquistar muitas coisas. Então, que seja um ano de muitas conquistas no estudo de mandarim, inclusive, né, Lucas?